Hoje, trabalhando, o assunto de frações. Aqui é mais um curso, desenvolvido pelo hashtag Foco na Aprendizagem, CISEDU e Governo do Estado do Ceará. Representando aqui a Escola Estadual de Educação Profissional, professor Antônio Valmir da Silva, Meu nome é Roberto da Rocha Miranda e iremos começar esse trabalhando esse assunto que muitos alunos têm dificuldade, Temos o material estruturado, Esta apresentação é um recorte do material estruturado, elaborado pelo Programa Cientista-Chefe, em parceria com a Secretaria de Educação do Governo do Estado do Ceará, SEDUC, e foi organizada com o propósito de auxiliar o professor da rede estadual de matemática na exploração de um material em sala de aula. Aqui temos os vários módulos, E vamos com o tema da aula de hoje: números racionais a frações. Olá, eu sou Alfredo, aluno do ensino médio da rede estadual do Ceará. E hoje, meus colegas e eu iremos lhe ensinar o que são frações e como podemos identificá-las. Vamos nessa! Várias situações em nosso cotidiano nos levam ao uso de frações. Por exemplo, imagine que você e outros amigos foram à pizzaria, pediram uma pizza e todos comeram a mesma quantidade. Desse modo, cada um comeu da pizza exatamente uma parte em 5, Representamos matematicamente essa fração da pizza que cada um comeu utilizando o número fracionário, ou fração 1/5, Que aí no caso aqui, lê-se 1/5. Na figura ao lado, temos uma representação geométrica da parte da pizza comida por cada um. Aqui você tem a representação em vermelho do pedaço que foi dividido, que cada um comeu. Observe outros exemplos de frações juntamente com suas possíveis representações geométricas. Temos 1/4, representado aqui nesse quadrado, em amarelo. 1/4, lê-se 1/4, Temos 5/8. Aqui você percebe que você tem regiões triangulares, E essas regiões pintadas em amarelo vai representar exatamente 5 pedaços de 8, Lê-se 5/8. E temos essa representação em fração, Aqui são 7 pedaços, Aqui você tem 4 mais 3, 7 pedaços em amarelo de 16 pedaços. Então é 7/16. De modo geral, temos que o conjunto das frações é formado por todos os números da forma A sobre B, onde A e B são números naturais, sendo B maior que zero. Os números naturais A e B são chamados respectivamente de numerador e denominador da fração A sobre B. O denominador indica a quantidade de partes em que um total, que geralmente é pensado como um inteiro, foi dividido, e o numerador indica a quantidade de partes que foram tomadas. Então, aqui você temos a diferença de numerador e denominador. O numerador vai indicar a quantidade de partes que foram tomadas, que é a região pintada. E o denominador é a quantidade de partes que foi dividida esse total. Aí temos a diferença. Vamos praticar, Aqui temos o exercício 3.1. Escreva a fração correspondente à região destacada em cada uma das figuras abaixo. Então, temos representações aqui. E aí eu quero saber, a partir dessa representação, eu quero saber a fração correspondente a ela. Então, vamos à primeira. Aqui, se você for contar, temos 5 pedaços em vermelho,
de 7, né? Então, é 5 sobre 7. Então, as partes que foram tomadas são 5 pedaços, né? 5 pedaços em vermelho, e de um todo que foi dividido em 7. No caso, o denominador vai ser a quantidade de partes que foi dividido esse todo. Temos também essa representação, 3 pedaços em vermelho, que representam o numerador, que são as partes que são tomadas, e a quantidade de pedaços, né? Você tem 8, né? 8 pedaços se você fizer uma contagem. Bem simples. E temos a representação de um quarto, que você tem uma parte pintada de 4 pedaços, né? Aqui você tem 5 pedaços de 6, né? 6 pedaços do total. Temos 2 pedaços pintados de 3 pedaços, né? E você tem esse todo aqui, você tem esse pedaço, que é 1 de 5, né? Outro exercício, dê a representação geométrica de cada uma das frações a seguir. Então aqui a gente vai pelo sentido inverso. Anteriormente, né, a gente viu a representação e aí a gente queria exatamente o número, né, a fração correspondente a essa representação. Agora vamos fazer diferente, né? A gente vai pegar as frações e quero a representação geométrica. Então, se a gente fazer a representação geométrica da primeira, né, você vai desenhar uma pizza, vai dividir em 5 pedaços iguais, né, e vai pintar 4 regiões, né, que é exatamente o numerador que vai indicar. Da mesma forma, você pegar um círculo, dividir em 7 pedaços iguais e pintar uma região. Aqui você tem 7/8, né? Então você vai pegar esse círculo, dividir em 8 regiões, né? E pintar 7, né? Que é exatamente o numerador. Da mesma forma, o item D, você tem 3 sobre 6, né? Então aqui você pega a região total, divide em 6 pedaços e pinta 3 regiões. O que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber o seguinte, que essa região é equivalente a 1/2, né? Se você simplificar por 3, vai dar 1/2. Exatamente, se você abstrair esses cortes aqui e esses cortes aqui no vermelho, você vai ter exatamente 2 regiões, uma em vermelho e uma em branco, que simboliza 1 sobre 2, né? Que é equivalente a esse item E. Ó, se você for analisar, é muito similar, né? O item F, né? O item F, você tem 5 sobre 9. Então, você pega esse círculo, divide em 9 pedaços iguais e pinta 5 regiões, certo? Que indicando novamente um numerador. Exercício 3.3. Em uma prova, um aluno acertou 15 questões, que corresponde a 5/7 do total de questões. Nessa prova, havia quantas questões, né? Então, vamos analisar aqui os itens, né? Mas vamos analisar primeiramente como é que a gente faz essa solução. Primeiro, vamos representar o número de acertos do aluno. Então, ele acertou 5 sobre 7. Então, eu vou pegar essa prova, dividir em 7 pedaços, né? 7 pedaços, como eu fiz aqui, e pintei 5 regiões. No caso, eu pintei de verde claro. E veja, aqui representa exatamente 15 questões. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu dividir igualmente em cada casa, vou ter 3 questões em cada casa. Né? E aí, logicamente, se eu tenho um todo, cada casa vai ter 3, né? Então eu tenho 1 sobre 7. Né? 1 sobre 7 de cada região é exatamente 15 dividido por 5. Vai ter 3 questões cada casa. Só que o total são as 7 casas. Então, cada uma tem 3. E aí você pega 7 vezes 3 e vai dar 21 questões. Né? 21 questões teremos essa prova e você marcaria, né? Você marcaria, sem sombra de dúvida, o item B. Existe uma lei
que obriga os estacionamentos do centro da cidade a cobrarem um valor pago pelo estacionamento de forma fracionada nos períodos que excedem 1 hora. Antes da lei, o tempo de estacionamento era cobrado por hora, sem fracionamento. Assim, alguém estacionasse o carro por 1 hora e 1 minuto, pagaria o valor referente a 2 horas de estacionamento. A partir do momento em que a lei começou a valer, os estacionamentos passaram a cobrar frações de 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, de 15 em 15 minutos, a partir da segunda hora. Por exemplo, se um carro ficar estacionado por um tempo de até 15 minutos, será cobrado 1/4 do valor de 1 hora de estacionamento. Entre 15 e 30 é cobrado 2/4 do valor correspondente de 1 hora. Entre 30 e 45 são cobrados 3/4 do valor cobrado por 1 hora. E entre 45 e 1 hora é cobrado o valor por 1 hora de estacionamento. Então, aqui você tem a representação 15 minutos, né? Você tem a representação 2/4, cada 15 minutos, 3/4, 15 minutos, e o total você tem 1 hora, né? Certo? Então, é uma representação em fração, né? É um exemplo, né, que a gente pode ver a questão do estacionamento. Vamos no próximo vídeo, né? Iremos trabalhar essa questão 3.4, né? Não sei se vai ser possível trabalhar isso agora. Então, no próximo vídeo, espero que vocês tentem acompanhar e irei resolver esse exercício 3.4, juntamente com todos vocês aí que estão acompanhando o canal, tá bom? Agradeço demais a presença de cada um de vocês e até a próxima.